Foi lançada recentemente a atualização do programa Lossless Scale, que é basicamente esse programa do Patinho, que basicamente tem um potencial de otimizar a performance da sua placa de vídeo, utilizando métodos de upscale e geração de quadros por inteligência artificial, justamente para você ter uma sensação de mais fluidez na sua tela. Nós já testamos o Lossless Scale de várias formas aqui no canal, e o último teste que nós fizemos foi utilizando um notebook com gráfico integrado, um teste que fez o Lossless Scale não render tanto quanto ele deveria, uma vez que a gente conseguiu aprender, a gente conseguiu ver que ele é um programa que, apesar de conseguir aumentar a fluidez exibida na tela e aumentar a performance, ele também acaba exigindo bastante da sua placa gráfica, o que pode fazer, por exemplo, um gráfico integrado mais fraquinho não dar conta de executar com mais fluidez os jogos graças ao recurso que o próprio programa consome. Porém, em outros testes, nós até conseguimos comprovar que o Lossless Scale, dependendo da ocasião, consegue aumentar bastante o FPS que você consegue enxergar na sua tela. E uma dessas ocasiões, por exemplo, poderia ser utilizando uma RX 580, uma RX 5500, ou seja, placas de vídeo mais básicas. Mas no conteúdo de hoje, pessoal, eu tô com essa máquina que tem uma RTX 4080, um Ryzen 7700X, 32 GB de RAM, para testar o quanto que ele pode ser eficiente em uma placa de vídeo mais forte, ok? Por que eu estou utilizando uma placa de vídeo mais forte para fazer o teste? Porque com essa placa aqui eu vou ter todo o potencial que esse programa pode entregar, e a gente ainda vai poder comparar, por exemplo, com outro método de geração de quadros, o Frame Generation da NVIDIA, o FSR. Então por isso que eu estou usando essa placa, tá bom? Vai ser um vídeo mais para a gente aprender sobre esse programa e ver o quanto eficaz que ele está sendo na nova atualização. Ah, Fafá, mas com qual placa de vídeo geralmente a gente vai utilizar esse programa? Provavelmente uma RX 6600, né? Já seria uma placa de vídeo que eu acredito que deva se beneficiar bem desse programa, e principalmente em jogos que não tem a geração de quadros, né, através da inteligência artificial, e nem o FSR. Aí vai fazer sentido usar o programa. Bom, e aqui a gente já está com o Lossless Scale instalado, e a atualização que saiu é a 12.13.1. E nessa atualização a gente tem um novo modo de geração de quadros por inteligência artificial, que é o LSFG 3.0. As versões anteriores vão ter o 1.1 e 2.3, ok? Ou seja, nessa versão a gente tem o 3.0, que é um pouco mais otimizado. E esse modo de geração de quadros por inteligência artificial, ele vai gerar quadros intermediários entre os frames do que você estiver visualizando na tela do seu PC. Então vamos supor que eu tenho o jogo rodando a 30 FPS. Ele vai colocar alguns frames gerados por inteligência artificial, algumas imagens geradas por inteligência artificial no meio, o que provavelmente duplicaria a performance ou algo próximo disso. E aqui com o novo LSFG 3.0, a gente vai conseguir inserir até 3 quadros intermediários na versão X4 durante a nossa gameplay, o que deve aumentar muito a sensação de fluidez quando a gente estiver jogando. Só para quem tá boiando, né, vamos supor que a gente tem esse carro que tá paradinho aqui, ele tá andando. No nosso cérebro a gente consegue imaginar o carro se movendo aqui e saindo da tela e andando. A inteligência artificial ela vai fazer exatamente isso. Vamos supor que ela identifica que tem um vídeo do carro andando e ela vai imaginar o carro já se movendo mais ou menos para cá, onde que tá a setinha do meu mouse. E daí ela sozinha vai criar a imagem do carro se movendo. Óbvio que não vai ser tão perfeita como, por exemplo, a captura real da imagem ou como, por exemplo, a renderização do game. Porém, eu colocando essa imagem entre os quadros por segundo do jogo, a gente vai até perceber uma perda de qualidade, mas a gente vai perceber um ganho de fluidez no vídeo passando, né? Uma vez que quanto mais FPS, quanto maior a taxa de atualização da tela, mais a gente vê uma fluidez. Uma outra coisa super importante mencionar é que o Lossless Scale não vai servir somente para jogar, tanto que a gente pode ver aqui nas configurações dele, o método de ampliação para jogos mais leves, geralmente esse LS1, tá? Tem vários métodos aqui que a gente pode selecionando, né? Porém, a gente tem um método aqui que chama Anime 4K, que literalmente é utilizado para você ver anime, ou seja, para eu ver filme, anime, seja o que for, e o que ele faz é basicamente dobrar a quantidade de FPS de um vídeo. Infelizmente eu só estou conseguindo testar isso em site pirata de anime, o Crunchyroll, por exemplo, não funciona, mas se eu ativar o Lossless Scale, por exemplo,
na visualização. Reparou que agora tudo tem inteligência artificial? Na sua casa, nas empresas, inteligência artificial tá para todo lado. Mas e se eu te disser que você pode aprender tudo sobre isso em só uma semana? A Hashtag Treinamento está preparando um curso gratuito de 4 dias, onde você pode aprender sobre as principais inteligências artificiais do mercado. Você vai aprender a ser muito mais produtivo e virar uma referência na sua empresa usando ferramentas poderosas como o ChatGPT, Copilot, Bardin, Gama e muito mais. A ideia é você aprender a colocar a inteligência artificial para fazer as tarefas mais chatas, complexas, repetitivas e ter mais tempo livre para focar no que é importante para você se destacar. O curso é prático, direto ao ponto e não requer nenhum conhecimento prévio sobre inteligência artificial. Além disso, você também não precisa saber programação. Você vai sair na frente porque vai aprender a utilizar de certa forma as melhores tecnologias que muita gente não sabe ainda utilizar. Então já fica a dica, se você quer dominar as melhores tecnologias de IA e conseguir crescer na sua carreira, a jornada Inteligência Artificial da Hashtag vai rolar entre o dia 20 e 23 de janeiro. Então corre para participar, independente do seu conhecimento. Para garantir a sua vaga, você vai estar acessando o QR Code que vai estar aqui na tela ou através do link da descrição. Espero ter trazido uma boa oportunidade. É legal saber que ele funciona em outras ocasiões além de jogos, até porque você vai poder utilizar de maneira bem criativa. Bom, mas vamos configurar esse cara aqui rapidinho. Importante para a gente estar usando bem esse programa, a gente vir aqui na área de trabalho, configurações de exibição e descer aqui em exibição avançada da questão aqui do monitor e selecionar a taxa de atualização da nossa tela. Estou usando uma televisão aqui, que ela vai ter 60 Hz de taxa de atualização. E é bom que essa taxa de atualização esteja bem definida aqui. Você pode, às vezes, por exemplo, estar rodando um jogo a 60 FPS e com o Lossless Scale você pode querer rodar o jogo a 120 FPS. E para ele conseguir rodar a 120 FPS, o seu monitor também vai precisar de acompanhar essa fluidez. Ele tem que suportar, no mínimo, 120 Hz. Até que no caso aqui da minha TV, ela consegue fazer isso, mas em resoluções menores. Eu estou utilizando aqui uma resolução 4K. O resto das configurações do programa eu gosto de manter no automático. O método de ampliação, geralmente a gente usa o LS1. A gente pode controlar a nitidez do upscale por aqui, mas aí vai do seu gosto, tá? O método de geração de quadros a gente coloca o novo, que é o LSFG 3.0, e o modo aqui de geração de quadros intermediários também depende do jogo. Quanto mais pesado o jogo, mais quadros a gente vai adicionando aqui, porém a gente vai perder mais fidelidade no jogo, beleza? O resto das opções aqui eu não mexo, ele vai com o G-Sync ativado, a gente vai conseguir ver o FPS que está dando na tela, e é isso aí. E aqui no campo configurações, a gente pode ver o atalho para a gente usar o Lossless Scale, tá? Então posso estar com o jogo aberto, quando eu apertar Ctrl Alt S, ele vai ser ativado sobre a janela do jogo. Isso é importante para facilitar o uso, beleza? Então chega de enrolação e bora aqui para o nosso primeiro teste. E aqui eu tenho aberto o Black Myth Wukong. Ele está com Ray Trace habilitado, ele está com DLSS habilitado e o Frame Generation da NVIDIA ligado. A gente tem ele rodando a 80, 79 quadros. Nessa cena aqui, estática, né? O jogo tem um excelente nível de detalhes, porém aqui nós já temos alguns frames gerados por inteligência artificial. Mas vamos aqui às opções do jogo. E aqui a gente consegue dar uma conferida melhor nas configurações. O jogo está sendo exibido aqui em 4K. E note, mesmo com uma RTX 4080, se eu subo o escalonamento da resolução do DLSS para rodar em 4K, eu não tenho memória de vídeo o suficiente para estar executando o jogo. Ou seja, eu não consigo executar esse jogo em 4K nativo. Ou seja, eu preciso deixar o DLSS em 50% no modo desempenho para estar executando o jogo, beleza? Então tá aqui o DLSS ligado, a geração de quadros ligada e aqui toda a configuração, Ray Trace completo, gráfico no modo cinema. Ah, Fafá, mas por que você está mostrando o jogo sendo executado com DLSS? Porque agora eu quero comparar com o Lossless Scale. A primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar a geração de quadros por meio de inteligência artificial. Isso aqui pelo método da NVIDIA, para a gente ver aqui a comparação com o método do Lossless Scale. E olha, só de desativar essa geração de quadros, a gente já tem um jogo que estava rodando aos 80,
rodando uns 54, 53 frames. Agora que o jogo está rodando a 53, 54 frames, vamos tentar ativar o Lossless Scale, apertando aqueles atalhos. Então vamos lá ativar ele. Ó, pode ver que a gente ouve uma mudança na tela, uma mudança na coloração do game. Nesse momento, o FPS no MSI Afterburner caiu para 45 frames, ou seja, pesou mais para a placa de vídeo. Porém, a gente tem que olhar aqui o próprio FPS do Lossless Scale, que também está mais ou menos no 46 ali, né? O ideal seria chegar no 60. Aqui eu noto uma mudança de qualidade bem drástica no jogo. E olha só, quando eu me movimento, né? A gente tem um borrão muito nítido, cara. Isso realmente afetou muito a qualidade do game e, para ser sincero, tá bem inferior ao método original da Nvidia, né? Inclusive, né, bem inferior ao método da AMD. Eu não mostrei aqui o FSE, mas a gente pode ver que realmente tá estranho, né? Para a gente ver se melhora um pouco isso, eu vou tentar limitar a taxa de quadros para 30 FPS para ver se o Lossless Scale acaba consumindo menos recursos da placa de vídeo, mas na prática entregando 60 FPS com o IA. Novamente, a gente pode ver ali que travou os 30 FPS no MSI Afterburner. Parece que o Lossless Scale acompanhou também essa taxa de atualização, além do jogo ter ficado com um puta de um borrão e uma latência um pouco bizarra, nitidamente, né? Bom, eu mexi um pouco na configuração do Lossless Scale aqui. Eu, primeiro, né, permiti uma latência máxima de quadros, né, no caso, de 3 milissegundos. Desabilitei aqui o suporte ao G-Sync e deixei o exibir FPS ligado. Além disso, aqui no jogo, ao invés de estar executando ele com o DLSS, eu executei ele com o XeSS, e aí em teoria é para o jogo estar sendo travado em 30 frames e o Lossless Scale entregando 120 FPS pra gente. Como minha tela é de 60 Hz, eu consigo notar uma fluidez digna de 60 FPS aqui. Realmente, com essa configuração, eu acho que a gente tem uma fluidez boa, mas eu não sei se ele está entregando uma fluidez digna de 120. Eu não posso afirmar nada, né, por conta que essa tela não pega o 120. Mas nesse caso, beleza, fluidez interessante. Detalhe que eu acabei de destravar o FPS, mesmo assim, ó, o jogo tá sendo executado a 33 frames. Então, ele é um método que pesa pra caramba, cara. Doideira, né? Olha só, ele traz uma fluidez pro jogo, mas ao mesmo tempo ele pesa. Só que quando eu destravei, aparentemente ele consegue entregar cerca de 131 FPS fakes aqui na nossa tela. Só que é uma pergunta que não se cala é a seguinte: será que vale a pena habilitar ele mesmo? Olha só, se eu desabilito, o jogo automaticamente fica com um gráfico melhor, só que nessa situação a gente tem 50 quadros. Ele está menos fluido, a gente nota isso, olha só. A fluidez está menor. Se eu habilito, eu tenho uma perda de qualidade, mas ele ainda não ficou feio. Eu noto uns borrões perto do personagem. Se a gente der um zoom aqui em andar, a gente consegue ver aqui, mas está legal. Mas eu tenho uma sensação de fluidez maior. Interessante. Aqui já dá para pensar. O único ponto aqui que eu acho que me incomoda é que parece que os comandos demoram um pouco mais para responder. Mas agora vamos tentar o Lossless Scale numa situação em que o jogo realmente ficaria pesado demais para essa placa, que é sem o escalonamento de resolução. Ou seja, aqui a gente tem um jogo na resolução 4K nativa, a gente pode notar que ele tá rodando a 18 frames e, cara, olha só como fica extremamente pesado, até porque também tá com o Ray Trace completo aqui ativado. E vamos ligar o Lossless Scale para saber se ele faria o jogo rodar, né? Lembrando que ele também faz o upscale de resolução, mas tô curioso. Ó, liguei. Em teoria o jogo passou a rodar 15 FPS, mas ele vai estar entregando ali uns 59, 60. E olha, essa é a fluidez visível, né? Porém, a gente vê que é uma fluidez com defeitos. Para você que tá vendo, legal, mas para eu que tô jogando, a latência, que o delay do personagem tá muito grande. Mas sim, ó, nessa situação a gente vê aqui que é o programa que dá uma salvadinha, né, cara? Pô, apesar dos defeitos que ele ocasiona no jogo. Só por curiosidade, eu quero diminuir a quantidade de quadros intermediários que ele gera. Quero colocar aqui x2. Nessa situação, a gente vê que ele estaria meio que dobrando o FPS do jogo, entregando os 30 quadros. Mas em compensação, a gente tem um negócio aqui mais jogável, né? A gente tem uma qualidade de imagem mais fiel. Então, depende do jogo que você está jogando ali. Cabe a você, né, selecionar qual seria a melhor opção. Mas tá aí, ó. Esse é um teste feito no Kong, que tem, né, várias tecnologias de upscale. A gente testou com e sem o Lossless Scale. Obviamente que nessa situação aqui é preferível para mim usar o DLSS e o Frame Generation, né?
para conseguir estar executando em 4K, a gente tem uma qualidade bem superior, mas se esse jogo não tivesse essas tecnologias, de fato o Lossless Scale, não digo que ele faria rodar, mas ajudaria um pouco, né? Realmente ajuda, não tenho o que falar sobre isso. Agora, só para matar uma última curiosidade, né? O que aconteceria, por exemplo, se eu deixasse o jogo em 4K nativo com DLSS e ligasse também a geração de quadros do próprio jogo? O que aconteceria, né, com duas gerações de quadro ligada? E tá aqui, ó, essa daqui é a geração de quadro original da Nvidia, né? 32, 33 frames mais ou menos no Wukong. Ficou legal, né? Ficou legal. Quando eu me movo, como o jogo tá a 30 frames, eu noto uns defeitinhos no cenário. A grama, repara lá no fundo, ó, fica meio que piscando. Não sei se a câmera aqui pega. Mas vamos ligar o Lossless Scale e ver o que rola, velho, ó. Liguei. Tuf. Em teoria, é como se o jogo estivesse rodando a 54 FPS. O gráfico, né, fica aquele contraste malucão. Olha só, a tela tá piscando aqui pra mim. E o delay tá monstro, ó. Vamos virar a câmera, ó. Olha só como que o delay ficou monstro com as duas gerações de quadros, ó. Muito monstro. Depois que eu tiro o dedo que o negócio vai mexer. E agora sem o Lossless Scale, ó, bem mais responsivo. Ainda assim com um pouco de delay, né? Porque tá 30 frames, né? Muito baixo. E agora a gente pode ver o tempo de resposta sem geração de quadros. E olha só como que é muito mais responsivo o jogo, olha só. Responde bem mais rápido. O Wukong é um jogo que eu tô jogando legal, né? Tô gostando. E sinceramente a própria geração de quadros do jogo para mim me incomoda um pouco. Porque ele é muito responsivo, né? A gente tem que usar muita esquiva para derrotar os inimigos e tudo mais. Então, não gosto de usar a geração de quadros nele. Mas é aquele negócio, né, cara? É um recurso útil caso ele não esteja rodando suave para você. Agora vamos pegar aqui o trecho de outro jogo que seria o Cyberpunk 2077. Eu tenho esse jogo rodando em 4K com DLSS no modo automático, no Ultra e Ray Trace no talo. A gente tem aqui mais ou menos uns 96 quadros nessa cena que você está vendo. Claro, 96 quadros com DLSS, né? Importante falar. Se nessa cena, por exemplo, eu ligo o Lossless Scale na configuração 2x, a gente tem essa qualidade de imagem. A gente já vê que nerfou um pouco a qualidade do game. Só que aqui, principalmente no controle, eu não estou sentindo um delayzão muito grande assim, que me atrapalharia jogar. Pelo contrário, eu noto que o jogo está bem fluido, né? E bem jogável nessa situação. Porém, né? Eu já tinha ali bastante frames, em teoria ele tá me entregando 114 quadros, mas é aquela parada, né? Tipo, tem que pensar, tem que pensar. O que eu vou fazer aqui é desabilitar o DLSS para ver quantos frames vai dar nesse jogo. Antes disso, né, vamos desabilitar o Lossless, tá aqui ó, Lossless desabilitado. Então bora lá desligar o DLSS. Eita lasqueira, 4K nativo com Ray Trace vai pesar, hein? Vai pesar até para essa placa aqui, hein? E agora o jogo tá rodando a 36, 37 quadros por segundo. Olha só como o DLSS faz diferença, né? E vamos ver se o Lossless Scale, por exemplo, poderia substituir o DLSS nessa situação. Vamos habilitar ele agora. O meu objetivo, lembrando aqui por conta da minha tela, é atingir 60 FPS ou um pouco mais. Ó, piscou a tela. E nessa situação a gente pode ver que o Lossless ligado não resolve o nosso problema. Pelo contrário, olha só. Foi mais bugado, né, cara? E eu posso tentar me mover aqui no jogo, que olha, nossa, ficou caótica a situação, né? Então, opa, não salvou aqui o jogo nem com uma RTX 4080, né? O jogo, querendo ou não, já tava rodando a uns 30, 20 e poucos. Piorou. Com ele desligado agora, pode ver que o jogo andou, mas ele ficou meio bugado também, olha lá. Meio que deu uma bugadinha no jogo. Bom, dei uma desbugada aqui no jogo, resetei ele e vou tentar de novo só para não ficar, né, desonesto. Aí, ó, agora parece que rendeu um pouco mais de frames, olha lá. Foi para uns 19 até bugar de novo. Vamos desativar e olha lá. O jogo fica bugado, ele volta meio que ao normal, mas um pouco bugado. Aqui não pegou muito legal. Gente, eu notei aqui que eu tava fazendo uma parada errada. O DLSS Frame Generation tava ligado. Não tinha como dar certo, a gente já tava com uma geração de quadros ligada. Então, esse é o desempenho do jogo, cara. Sem o Frame Generation ligado, rodando em 4K. Nossa, 20 quadros por segundo, viu?
É brincadeira? 24 por segundo. Vamos tentar de novo ligar o Lossless Scale e ver se agora ele roda desbugado. Tá ligado. E opa, olha, melhorou aqui. Pelo menos o jogo tá andando. E agora, em teoria, ele tá sendo capaz de entregar 38 frames, o que é mais do que com frame gen. Opa, nessa situação aqui, ele entrega uma fluidez um pouco maior que o frame gen. Obviamente, né, que capando bem mais o gráfico, mas ele conseguiu aqui dar um jeito. Legal. Só que eu noto que também fica com mais latência, tá? Ele naturalmente tem mais latência. Aqui a gente encontrou uma situação hipotética em que talvez o Lossless Scale poderia fazer um jogo que não tá rodando legal rodar, né? A gente teve que mexer, futicando bastante, deu pra ver aqui uma vantagem, né? Mas com o modo X4, que é o modo da atualização, vamos ligar. Opa, piscou a tela. Nesse jogo a gente teve problema de novo, ó, não tá fluindo tão bem. Parece que o jogo não aceita muita geração de quadro por inteligência artificial. Agora eu acabei de executar o jogo do Indiana Jones e o Grande Circo. Coloquei ele no gráfico alto, não é o Supremo, é uma qualidade gráfica antes do Supremo, e com Ray Trace no médio. E pasmem, mesmo com a RTX 4080, com o DLSS ligado, ele roda a 3 frames por segundo, ok? Posso mostrar as configurações aqui para você, mas olha só como tá extremamente pesado. Peço perdão, na verdade o jogo tá no modo Supremo, o Ray Trace tá no médio e o DLSS tá no modo qualidade. Eu posso tentar colocar ele aqui no modo desempenho, mas creio que não vai resolver nada. Vamos mexer aqui, ó. Outra desempenho. Vamos ver se vai dar certo. Até que parece que o negócio andou aqui. Parece que deve ter dado certo. O danado resolveu. Resolveu. Pegou lá seus 60 frames. Ainda continua com um gráfico bonito, mas tá sendo um frame generation. Vamos ver o que acontece se eu ligar o Lossless Scale. Com ele ligado, o jogo ficou bem sombrio, né, cara? Bem esquisito. Olha lá como é que ficou estourado ali as coisas. Só que é como se ele estivesse rodando a 120 quadros, 106 com umas oscilações, né? Ainda assim, gráfico legal, interessante. Se esse jogo não tivesse a opção de ligar o Frame Generation, naturalmente eu teria ganhado uma fluidez aqui na tela. E tá gostoso de jogar, não tô sentindo latência aqui, nesse caso ficou maneiro. Mas aqui eu posso ligar o Frame Generation. E olha só que interessante, para esse jogo aqui, nessa situação, não fez tanta diferença. Então, pô, o Lossless, querendo ou não, desbloqueou para mim um pouco mais de FPS do que o Frame Gen pode entregar na tela. Aliás, um pouco mais não, né? Bem mais agora, ó. Por exemplo, ele tá indo ali no 125. E tá aí, pessoal, vocês pediram, eu testei. Sinceramente, não é um programa que eu gosto de usar nos jogos normais, porém eu entendo que ele tem um valor muito grande para a comunidade. E, por exemplo, aqui no próprio jogo do Indiana Jones, a gente notou, né, que, nossa, pô, ele dá um boost a mais, sim, né, dependendo do jogo. Não é em tudo, não é em todas as ocasiões, mas dá sim. E também tem algumas situações que o Lossless Scale vai fazer sentido demais. Por exemplo, a gente tem um canal aqui que está testando o Lossless Scale no emulador de PlayStation 3, que é um jogo que naturalmente é travado a 30 FPS. E com o Lossless Scale ele consegue executar o jogo a 60 frames por segundo. Isso pode acontecer também você jogando no emulador de Nintendo Switch, um jogo travado a 30, ele também te dá essa possibilidade de aumentar a fluidez em situações em que não deveria ser possível. Nesse caso, vai fazer muito mais sentido ainda você usar. Mas aquela parada, cara, o jogo que não tá rodando, vamos ser bem honestos, né? O jogo que já não tá rodando no seu PC, provavelmente não vai rodar com o Lossless Scale ativado. O que você vai conseguir é pegar um jogo que já está rodando e talvez liberar uma opção extra para conseguir melhorar um pouco a fluidez do jogo. Fluidez visível, inclusive na tela. Bom, tô super curioso para saber o que você acha e também para saber como você usa esse programa, se você usa no seu PC, se ele te ajuda. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até mais, tamo junto.